o assunto seria escatologia, porque eu quero falar durante esses dias sobre todo esse gama de escatologia, aquilo que diz respeito a tudo que está na nossa frente e que sem a revelação divina não seria acessível a nós. Nós poderíamos nunca adivinhar como que é esse futuro se não fosse esta revelação divina. Eu sei que pessoas têm experiências que se dizem próximas à morte. Por exemplo, quando eu estive em João Dourado, Bahia, talvez 15 anos atrás, o pastor Renato me mostrou um vídeo que foi gravado aqui em Gravatá, não muito longe daqui, contando a experiência de Salomão Santos, que faleceu depois de misturar drogas com algum remédio, que ele foi advertido que isso poderia fazer muito mal, e o resultado foi que fez muito mal, sim. E ele chegou a apodrecer internamente e finalmente morreu. E 8 horas depois, prometida pela mãe dele para o médico espírita, ele voltaria e seria uma bênção. Quando ele estava definhando na UTI, a sua mãe, que orava por ele, disse para o médico: meu filho vai ser uma bênção. O médico disse: seu filho vai morrer, nem sei por que ele está vivo ainda. Ele disse: meu filho não for uma bênção, eu vou aceitar a sua religião. Era médico espírita em Rio de Janeiro. Mas se ele for uma bênção, o senhor vai aceitar meu Jesus. E para a glória de Deus, aquele médico hoje é pastor, pregando a palavra que ele antes desprezava. Mas isso não é exatamente a parte da história que eu queria contar. O fato é que quando ele morreu, a experiência que ele conta é uma experiência que não bate exatamente o que a Bíblia diz que vai acontecer quando a gente morre. Aliás, a Bíblia não explica muito bem que papel, por exemplo, tem os anjos em nos levar para o paraíso. Como que é esse paraíso? Ele conta tudo. Gastou mais de 1 hora contando sua experiência de deixar o corpo, ver o corpo, ouvindo as pessoas falando, e os demônios vindo para levá-lo, porque ele era uma pessoa muito, muito pecador. Mas antes dele falecer, ele tinha só levantado as sobrancelhas quando alguém disse: se você não pode levantar o dedo, faça qualquer gesto que você está aceitando o Evangelho. Os demônios vieram para levá-lo e apareceu um anjo para levá-lo à presença do Senhor. Toda aquela experiência de passar para o paraíso, ter um exército celestial passar por meio dele para lutar contra os demônios aqui na terra, toda aquela parte, até um momento, 8 horas depois dele falecer, ele cair da placa onde ele estava guardando o enterro, e o médico disse: cruz credo, cheio de medo naturalmente, e Salomão dizendo: glória a Deus. Hoje ele está lá no Rio trabalhando com pessoas necessitadas, envolvidas com drogas e tudo mais. Quando eu digo que a Bíblia é a única fonte, eu quero dizer a única fonte segura sobre como que vai ser o futuro. Segura no sentido que nós temos que entender bem o que a Bíblia ensina, porque se nós não entendermos bem o que a Bíblia ensina, nós não teremos nenhuma segurança que nossa explicação sobre o futuro é de fato verdade, e que essa experiência que eu espero passar não muito tempo no futuro, e vocês vão passar também, não sou eu, seja uma experiência que não amedronta, que não seja uma experiência que você tenha medo de passar, mas que você entenda que é a porta para a nossa entrada na presença do Senhor. Irmãos, a Bíblia ensina que a promessa que Deus deu para Adão e Eva, que no dia em que eles desobedecerem a sua ordem de não comer dessa fruta proibida, porque se eles comessem, eles morreriam. Isso Gênesis capítulo 3, versículos 3 e 4 mostram de uma maneira muito clara que a morte não é natural. Talvez os evolucionistas, talvez os estudiosos vão dizer que a morte é natural para todas as criaturas, mas para o homem e a mulher a morte é contra a natureza. É um castigo, é o fruto
e consequência de rebelião contra Deus, a fonte da vida. Essa morte, eu entendo, seria reconhecível pela cessação dos processos do corpo físico. Mas a Bíblia diz que a morte não é somente física, que a morte também é espiritual. E a ideia de morte espiritual tem a ver com o hiato, a separação entre o homem e sua fonte de vida. Tal como, se eu parar de respirar, ou se por alguma razão meu coração agora parar de bater, esta vida física para, a mesma coisa acontece na área espiritual em relação a Deus. Quando alguém é separado de Deus, quando ele é carente de sua glória, diz Romanos 3:23, ele morre espiritualmente. Efésios 2, primeiro versículo, Colossenses 2:13 e outros textos tratam desta morte em delitos e pecados. Pecado que nos separa da fonte da vida. Mas a Bíblia também diz que para nós recebermos vida em Cristo, nós temos que morrer com Cristo. De maneira que uma vez que você já morreu com Cristo, você que estava morto, passa a ter vida. Então a morte da morte é através da morte com Cristo. Uma morte salvadora. Uma morte de união com o Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, versículos 4, 5, 6. Colossenses 2, 11 e 13. Que explicam claramente esta realidade de morte com Cristo. Morte física, morte espiritual em termos de separação, morte com Cristo em termos de união, sermos unidos a Ele. Mas a Bíblia também fala de uma segunda morte, que é a morte eterna. Nós lemos sobre isso em Apocalipse capítulo 20, onde o profeta, recebendo da parte de Cristo esta informação sobre a segunda morte, que quando eles ressuscitam, ou vão ressuscitar para a vida, ou eles vão ressuscitar para serem julgados e ser lançados no inferno, que é a segunda morte, a morte eterna. É incrível, irmãos. Pouca gente neste país que não sejam comprometidos cristãos, crentes no Senhor Jesus, pensem sobre o juízo final, o julgamento, e apontar para o homem, Hebreus 9:27, morrer uma vez e depois o juízo, seguida pela segunda morte, a morte eterna. Agora, talvez alguém aqui está questionando: por que existiria um lago de fogo em que pessoas ressuscitarão para ser punidos eternamente? Por que um castigo tão radical, sem fim, correspondente à vida daqueles que, pela graça de Deus, foram perdoados e foram unidos a Cristo, de uma maneira a tornarem-se filhos de Deus? E a resposta melhor que posso dar para os irmãos é que o inferno existe para a glória de Deus. Muita gente só fala no amor de Deus. Eu estive vendo pastor da maior igreja americana, 45 mil membros, Joel Osteen, falando com Larry King no CNN. Ele explicou claramente, definitivamente, que ele não fala sobre o inferno e nunca se menciona castigo nenhum. A razão do castigo, meus irmãos, é para glorificar a Deus, porque o tamanho do crime é que marca o tamanho do castigo. Imagina o que significa insultar, rebaixar a Deus, blasfemar o seu nome, odiá-lo, e longe de cumprir qualquer ordem que Ele nos dá, vai ser castigado correspondendo ao tamanho do seu crime. Isaías 48
Isaías 48, 9. Estou lendo da Nova Versão Internacional. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por isso que muita gente está viva hoje. Por amor do meu louvor, eu a contive para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a nenhum outro. A Bíblia ensina que tudo o que acontece, a própria criação, é para a glória de Deus. E que o homem que não glorifica a Deus, por causa da evidência, não somente da sua existência, da sua bondade, da sua paciência, da sua tolerância, essa pessoa é culpável. Ele é indesculpável em termos de trazer no dia de juízo alguma desculpa. Eu não sabia. Por que ele não sabia? Porque não parou para pensar a evidência não somente do amor de Deus, não apenas da lei de Deus, não apenas da consequência de tudo que nós envolvemos, porque este mundo, as leis do mundo é que todo efeito é produzido por uma causa e não dá para escapar essa lei em nenhuma instância. Mas para aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8, 28, Deus opera para a sua glória, fazendo tudo para o bem daqueles que o amam. Essa alegria que nós temos aqui esta noite de ser privilegiados filhos de Deus e ter estas gloriosas promessas que tudo que acontece, coisas boas, coisas ruins, coisas que nós gostaríamos muito que não acontecessem, tudo tem uma só finalidade: para glorificar a Deus, para colocar Deus em primeiro lugar, para buscar sempre o seu reinado e todas as outras coisas para a sua glória. Abra suas Bíblias em Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículos 5 em diante. Contudo, por causa da sua teimosia, do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade, que seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Os amados irmãos que estão fazendo o bem, que estão procurando glória e que estão procurando imortalidade, estão olhando para um futuro eterno em comunhão com Deus. Deus está prometendo nesse texto glória para vocês, estão prometendo honra para vocês. Por outro lado, para aqueles que desprezam a manifestação do seu amor e glória para todos nós, Deus está aumentando a ira contra eles. Capítulo 3 de João, versículo 36, muito conhecido o texto, que diz claramente que a ira de Deus já paira sobre aqueles que rejeitam o Filho, que eles não verão a vida, mas a ira de Deus permanece sobre eles e permanecerá no dia de juízo final. Qual é o destino dos salvos? Temporariamente, o destino é o céu. Esse céu está identificado na palavra de Deus com o paraíso. Portanto, quando Jesus falou para o ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, ele está prometendo que a morte deste ladrão será galardoada não com julgamento e condenação, mas será galardoado com
condução diretamente para a presença de Deus no paraíso. Lucas 23, 43, que trata disso, ou como 2 Coríntios 12, versículo 4 diz, o terceiro céu. Atos 1:9 chama isso das alturas. Isso não quer dizer, claramente, não quer dizer que o céu está distante de nós. Porque quando nós nos convertemos e somos exaltados, mesmo antes de morrer, para participar com Cristo nos chamados lugares celestiais, está falando aqui da terra, onde se dá para cruzar de um para o outro instantaneamente. Portanto, não imagina que vai demorar muito tempo para chegar no céu, porque está muito longe, além das estrelas, por exemplo. Não, é uma outra dimensão, e nós não temos nenhuma capacidade de imaginar como que é essa dimensão, a não ser esses textos que falam que de pessoas que dizem que têm visto as glórias do paraíso e têm voltado para continuar a viver aqui na terra. Quando chegamos no capítulo 21 de Apocalipse, nós encontramos a Nova Jerusalém descendo do céu, como uma noiva ataviada, e que é uma referência, interessantemente, à igreja que está com Cristo, aqueles que morreram com Cristo, ou dormiram em Cristo, é uma outra maneira de dizer, aqueles que já morreram com Cristo nestas águas de união com Ele, agora voltam na Nova Jerusalém, descendo do céu para a terra, de maneira que no futuro nós reinaremos com Cristo aqui na terra, pelo menos assim diz Apocalipse 1:6, 5:10 e outros textos que falam sobre a volta de Cristo. Efésios capítulo 1:20. Dá uma olhada na sua Bíblia em Efésios 1:20. Diz aqui: esse poder que levantou Jesus dentre os mortos, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Aqui nós percebemos que existem duas eras, uma era que refere ao tempo antes de Cristo e a era depois de Cristo, depois da sua morte e ressurreição. Em outras palavras, toda a história é dividida em duas épocas, ou dois aiones, para usar a palavra grega que Paulo usou neste texto. A era deste presente aion refere à vida normal aqui no mundo. Nascidos, crescendo, vão para a escola, trabalham, envelhecem e morrem. Sua experiência é a experiência desta era. Esta era com suas aberrações culturais, com seu pecado, com seus interesses, com toda a sua confusão e guerra e conflitos e tudo mais. Até a vinda de Cristo, esta é a única era que existia. Mas com a vinda do Messias, isso era a esperança dos judeus também, que a nova era começaria com a vinda do Messias, e de certo modo é a esperança de judeus até hoje. Se ir para Israel e falar com aqueles judeus ortodoxos que estavam esperando a vinda do Messias. Para quê? Para instituir a nova era. Esta nova era é caracterizada por justamente estes elementos que nós temos falado sobre a morte de Cristo, sua ressurreição, que vai se completar com a ressurreição de todos os santos. Neste intervalo entre a morte de Cristo e aqueles que morreram com Ele, estão unidos a Cristo, aguardando a segunda vinda, a Bíblia chama dos últimos dias. São pessoas que estão vivendo nas duas eras simultaneamente. Todo mundo aqui tem todas as características da velha era. Estão envelhecendo, tem doenças, ocorrem acidentes, tem dores, precisam comer para sobreviver. Sua morte com Cristo, que começou sua vida nova em Cristo, é sua participação na nova era, o novo aion. Essa participação, portanto, é uma participação que não retira você da velha era. Você continua vivendo no corpo,
continua tendo os mesmos problemas que as pessoas que nunca aceitavam a Cristo. As mesmas dores e acidentes e doenças e envelhecimento e finalmente morte física. Só que a Bíblia não admite que o crente que já morreu com Cristo morra novamente. Ele agora dorme em Cristo. Então este estado intermediário é um período em que parte de nossa participação na velha era termina. A gente não sente mais nenhuma dor, a gente não sente talvez o passar do tempo. Eu acredito que a volta de Cristo, que é prometido na palavra de Deus, ser breve para pessoas que viviam na época de Paulo, que viviam no segundo século, terceiro século, todos estavam esperando logo a vinda de Cristo. E Paulo, que esperava a volta de Cristo durante sua vida, quando ele morreu decapitado em Roma, mais ou menos no ano 66 ou 7, sob o terrível governo de Nero, quando Paulo morreu, ele entrou nesse estado chamado intermediário, esse estado em que ele dorme em Cristo, esperando o toque da última trombeta e a ressurreição do corpo. Porque, queridos irmãos, a Bíblia não antecipa esse período de intermediário como um período de glória. A glória vem na segunda vinda de Cristo. Ele diz que é muito melhor estar com Cristo, mas ele nunca explica melhor em que sentido. Para nós sabermos, por exemplo, que atividade minha mãe está participando, que faleceu em 1959. Que atividade tem esses santos? A Igreja Católica inventou o que a Bíblia não diz nada sobre esse período de atividades, de boas obras, eu não sei o que mais, ou talvez intercessão, uma coisa dessa natureza. A Bíblia simplesmente usa essa palavra, dormir em Cristo. Agora, dormir, como os irmãos sabem muito bem, não somente significa falta de atividade, falta de consciente atividade, mas falta de consciência do passar do tempo. Eu gostaria de pensar que no dia que eu falecer e a volta de Cristo será tão rápido, mas tão instantâneo, que em 1000 anos, vamos dizer que demora 1000 anos, eu ficarei consciente apenas de um dia, porque com Deus 1000 anos vale um dia. E se ele voltar em menos de 1000 anos, esse tempo menos também. Portanto, é por essa razão que a Bíblia diz que a volta de Cristo é sempre breve. Nunca, nós estamos 60 gerações desde a morte de Paulo e os primeiros cristãos, 60 gerações. Os irmãos podem imaginar, portanto, que quando ele diz eu volto logo, como ele diz tão claramente em capítulo 22 de Apocalipse, que essa volta logo é para todos nós. Por quê? Porque a vida em si é apenas um vapor deste ar, é uma experiência de estar e não estar mais. Meus amigos, eu era jovem, sempre era jovem, até uns poucos, não sei se posso dizer anos ou meses atrás, de repente eu fiquei velho, e a gente não sente velhice, é simplesmente que estou velho. E olha no espelho e diz alguma coisa ruim aconteceu. Mas a volta de Cristo eu posso estar totalmente errado nesse ponto, porque a Bíblia não explica exatamente o que quer dizer essa ideia de dormir em Cristo. Apenas que isto explica para mim um dos grandes enigmas que cada geração de crentes genuinamente convertidos sempre esperava: a volta de Cristo na sua geração, tal como Paulo esperava, e como minha mãe esperava, e como eu esperava quando eu tinha 14, 12 anos e a Segunda Guerra Mundial, e eu comecei já a interpretar todos aqueles indivíduos com Hitler, Mussolini, Stalin, está tudo lá na Bíblia. Só que eu estava errado.
Não era bem assim, né? E nós temos tantos livros que a gente vai mencionar depois de interpretar a volta de Cristo durante a história. 1260, por exemplo, Joaquim de Fiore, ele esperou a volta de Cristo também. 1260, meus irmãos, é muito tempo atrás. Imagina toda essa perturbação no mundo no ano 1000, quando a gente está esperando a virada do milênio, e também, óbvio, no segundo milênio, quando a gente está esperando Jesus voltar. E ele volta sim, e nós vamos explicar a razão bíblica que ele não voltou ainda. Mas esta ideia de estado intermediário, então, é um estado de estar no paraíso, estar com Cristo, estar em todas aquelas boas situações, mas talvez não muito ativo. Estado intermediário, portanto, a separação do corpo que vai deteriorando do túmulo e a alma que está com Cristo. Abrem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Dormir não é motivo de tristeza. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar do trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então aqueles que ressuscitam, Jesus traz suas personalidades, suas almas, se quiser, seus espíritos, aquela essência do você. Quem é você? Que está dentro desse corpo, que agora fica separado durante um tempo e está com Cristo, mas Cristo na sua volta trará junto com Ele para juntar corpo e espírito. Só que esse corpo vai ser um corpo totalmente novo. Eu espero ser um pouquinho mais atraente. Eu creio que a maioria de nós gostaria de ser um pouco mais semelhante ao Miss Brasil, qualquer que corresponde ao mais simpático, belo homem que existe. De qualquer maneira, você vai ser reconhecível. Por quê? Porque se a amnésia, isto é, o esquecimento de tudo, apagar da sua memória, você não pode ser julgado. Julgamento é sempre para pessoas que lembram o que fizeram, e que é você mesmo que teve essa história na velha época e que agora na ressurreição é o mesmo fulano de tal. Você vai ter um novo nome, claro, uma palavra de Deus diz, mas essa experiência vai ser uma experiência em que a memória vai ser bem clara. Eu sou eu e não outra pessoa. Sheol e Hades são dois nomes, hebraico e grego, que descrevem o túmulo. O pensamento do Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías, nós encontramos a palavra sombras. Sombras para descrever as almas das pessoas que foram recolhidos para a morte, aquele estado de morte. O que é uma sombra? É algo que não pode fazer nada. É uma coisa, mas não tem nenhuma força, não tem nenhuma possibilidade de atividade. Sombra é sombra. E onde vem em português nossa palavra assombrado. Você teve alguma experiência com essa região das sombras? Você fica assombrado. Espero que ninguém aqui tenha muita experiência com isso. E experiências de pessoas como o Bispo Pike. Bispo Pike foi um anglicano que não era crente não, era um liberal que tinha ideias bem contrárias à palavra de Deus. Seu filho faleceu.
Então ele foi para um médium para buscar contato com esse filho. E o filho apareceu, justamente como no caso de Samuel. O interessante é que aquele filho começa a contar coisas que ninguém sabia, senão o pai ou outra pessoa conectada com ele. Para quê? Para confundi-lo e levá-lo a crer que era ele mesmo. O Espiritismo, então, que chama estas pessoas que estão mortas a voltarem, com certeza tem que entender que os demônios não têm nenhuma dificuldade em criar personagens e conhecer fatos que eles depois vão utilizar para convencer aqueles que buscam esses poderes. Sheol é o túmulo. Mas interessantemente, quando se trata de Jesus, por exemplo, na mensagem de Pedro no dia de Pentecoste, quando diz, citando o Salmo 16, não deixarei meu amado, isto é, o filho, no túmulo, no Sheol. A palavra de Deus, deixe-me olhar para o texto junto com os irmãos em Atos, capítulo 2, não deixarei este filho ou este amado não me abandonarás, versículo 27, no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofrerá decomposição, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, me encherás de alegria na tua presença. Porque este corpo de Cristo aguarda em esperança e não passa pela decomposição. Mas a palavra Sheol, ou Hades, aqui no original, versículo 27, traduzido nessa versão como sepulcro, é justamente aquele lugar dos mortos onde a gente enterra aqueles que morreram. Agora, a morte dos ímpios, e como isso é descrito em a história do rico e Lázaro, é um desafio para a nossa interpretação, porque, como os irmãos sabem, o rico, antes da ressurreição do seu corpo, já está em chamas e já está sofrendo como se estivesse no inferno. Por quê? Eu não sei bem explicar. Por quê? A ideia de que os que não foram ainda julgados e não foram ainda lançados no inferno, segundo Apocalipse capítulo 20, e este rico que está com esta sede terrível, esta tortura de sede, esperando que Lázaro possa trazer uma gotinha de água para molhar a sua língua. De qualquer maneira, é terrível morrer sem Cristo. O que mais podemos dizer sobre esse texto? Que não há nenhum retorno, não há nenhum arrependimento depois de morrer. E vamos que deixar por lá. Agora, a ressurreição é aquilo que todos nós esperamos. A Bíblia enfatiza, coloca em primeiro lugar a importância da ressurreição. Ou a volta de Cristo antes de morrer, se nós estivermos vivos ainda na terra, a transformação de nosso corpo, de um corpo que está sujeito a todos aqueles males da velha época, para passar para ter todos os benefícios e qualidades da nova época. A nova era maravilhosa. A palavra de Deus descreve esse período como um corpo espiritual, e nós podemos ter uma noção como que é esse corpo quando nós vemos Jesus entrando naquela sala onde estão os discípulos, os 11 discípulos, quando ele ressurge e aparece com as portas fechadas. Em outras palavras, é um corpo que não é impedido por aquilo que nós chamamos de barreiras físicas. Se você for transformado nesse instante com a volta de Cristo para ser arrebatada, seu corpo terá duas características imediatamente óbvias. Uma delas, a possibilidade de passar por essa parede ou por esse teto e telhado sem nenhum problema. Vai subir. Sendo corpo, isso é impossível para nós imaginarmos um corpo que não é impedido por nada, nenhuma barreira física. A outra realidade é que esse corpo não tem peso nenhum. Ela flutua, ela vai subindo ou descendo, como quem está
nova dimensão. Por exemplo, na água, você vai subindo, descendo dentro da água, porque você tem mais ou menos o mesmo peso de deslocação que o seu corpo fornece. Então, este corpo espiritual, que é maravilhoso, claro, que é um corpo que pode comer. Jesus comeu peixe com seus discípulos, ele, como diz Atos capítulo 1, comeu com seus discípulos. Ele participou com eles lá em Emaús. Ele mostrou suas mãos furadas, ou seus punhos furados. Muito interessante. Segundo 1 Timóteo, Himeneu e Fileto ensinavam que a ressurreição já tinha ocorrido. Eles ouviram Paulo explicar que a morte com Cristo, a ressurreição com Cristo, era a ressurreição. Então eles chegam à conclusão que não haverá mais nenhuma ressurreição. Quando eu estive em Edimburgo, aparece um senhor reconhecido mundialmente como o maior estudioso do Novo Testamento do mundo, Rudolf Bultmann. E ele vai falando, e nós tivemos a oportunidade de fazer algumas perguntas para ele. E um da nossa turma evangélica perguntou para ele: o senhor crê que Jesus ressurgiu? Eu creio. Nós que sabíamos bem que ele não queria, perguntar de novo: o senhor crê que o corpo de Jesus saiu daquele túmulo de José de Arimateia? Ah, não, eu não creio nisso. A ressurreição de Cristo ocorreu na mente dos discípulos. É uma ressurreição virtual, na cabeça. Isto é, você imagina Jesus ressurreto. Imagina que ele está junto com você. Meus amigos, não siga o pensamento de Rudolf Bultmann. A ressurreição não é virtual, é real. E nós viveremos eternamente com Cristo. E por isso que Deus renovará este mundo. E nós estaremos vendo outros textos nesse sentido. Esta época em que nós estamos vivendo, escatológico, está debaixo da tutela do demônio. Todo mundo, diz 1 João 5,19, jaz no maligno. Então, nosso contato com este mundo forçosamente nos envolve em situações que precisam de muita fé e muita confiança que o melhor está para vir e não o pior. Essa diferença do não cristão daquele que tem fé no Senhor Jesus. Nós somos salvos na esperança. Romanos 8:24. Eu estive na Índia em 88 e qual foi a minha surpresa saber que a língua de Kerala, onde eu estava, não tinha a palavra esperança. Que impacto religioso tem uma língua que não tem a palavra esperança? É o cristianismo que enfatiza que a vida deve ser movimentada com combustível chamado esperança. Romanos 8:24. Portanto, escatologia pessoal que estamos estudando ainda esta manhã, em parte, é uma escatologia, é um olhar para o futuro, escatom, que se movimenta na esperança e na felicidade de que Deus tem algo incrivelmente, indescritivelmente bom no futuro. Os irmãos, então, que estão sem sorriso na cara, e tem alguns aí que estão realmente preocupados, dá para ver, o melhor está vindo. Confiem no Senhor e Ele o fará. Para aqueles que têm muito interesse, estão aqui ávidos para aprender, que o demônio não permita que alguma coisa que eu fale errado seja lembrado por você. Imagina, lembrar uma coisa errada. Mas que esse filtro divino, o Espírito Santo, que mora em nosso processo mental, esteja filtrando tudo que os irmãos vão ouvir esta manhã e durante esses dias, para retirar aquelas bombas
que explodindo fariam grandes buracos na sua cabeça, em vez de grandes processos de sementes que vão criar árvores frutíferas na sua mente, cabeça e pensamento. Eu sei que os irmãos todos desejam isso. Nós começamos estudando sobre a morte, o mal que tem consequência do pecado, da rebelião, da desobediência. Desde o dia em que Eva e Adão comeram daquele fruto, do dia de hoje, não mudou esta verdade bíblica. O salário do pecado é a morte. Por sermos todos pecadores, todos nós temos um destino, a não ser que Cristo volte no seu corpo ressurreto, como ele é as primícias da ressurreição. Ele começa o processo de fornecer estes corpos recriados por Deus. Provavelmente, gente que diz que viu a Jesus está vendo uma representação angelical de Jesus, e não ele, já que ele volta gloriosamente, Atos 1, versículo 9, da mesma maneira que ele subiu, isto é, corporalmente. Ultimamente apareceu para mim, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Ultimamente, isto é, até ele voltar. E nessa volta, grandes transformações neste mundo. E para aqueles que creem em Cristo vai ser completar, que a Bíblia chama de salvação futura. Completar aquilo que começou quando nós morremos com Cristo e nos unimos a Ele no seu glorioso corpo. Estamos agora chegando ao ponto de discutir mais detalhadamente sobre este corpo da ressurreição. A palavra diz em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4, 16, pelo menos 13 a 18, que os mortos, os que dormem em Cristo, fisicamente relacionados com a velha época, mortos, ressuscitarão primeiro. Primeiro de quê? Antes daqueles que, sendo transformados e recebendo seus corpos reciclados, transformados, modificados radicalmente para ser corpos espirituais, antes deles serem arrebatados para o encontro com Jesus nos ares, esses que estavam mortos, minha mãe, meu pai, meus avós e quantos outros que a gente sabe que já foram enterrados, subirão primeiro para o encontro com Cristo, para depois voltar e reinar com Ele aqui na terra. Reinar com corpo semelhante àquele corpo de Cristo. Quando Himeneu e Fileto, 2 Timóteo 2,18, afirmaram que a ressurreição já tinha ocorrido, eles foram redondamente condenados por Cristo. Eles estavam errados. E é muito bom que eles estavam errados, porque se não há uma ressurreição, tal como a Bíblia descreve com tantos detalhes em 1 Coríntios 15 e versículos 22 em diante, onde ele fala de que há uma diferença entre a luz de uma estrela para o outro, há uma diferença entre a semente que a gente planta e a própria planta que vai surgir dessa semente. Que a própria morte é a porta pela qual essa nova realidade da ressurreição vai chegar. Isto não pode ter ocorrido ainda, a não ser no caso de Jesus Cristo. Esse corpo chamado espiritual, contrastado com este corpo de sangue e carne. Uma modificação tão radical que é difícil descrevê-la. Essa transformação, por exemplo, hoje, você e eu somos dominados pelo centro eu, que produz egoísmo, que interpreta todos os acontecimentos em relação a mim. Quando você recebe seu corpo ressurreto, sua centralidade não será mais eu, vai ser ele. E essa é a diferença fundamental que nós estamos aprendendo na santificação
a viver. Se os irmãos abrirem suas Bíblias e marcar, todo mundo trouxe Bíblia, né? Senão eu teria trazido Bíblia. Eu tenho Bíblias em casa que eu podia emprestar para vocês. Uma das bênçãos é escutar gente abrindo e folhando a Bíblia. 1 João 4, versículo 17. Porque eu não quero que ninguém imagine que eu estou inventando versículos que não estão no texto. 4,17. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. E qual é a confiança que nós teremos no dia de juízo? Em vez de ficar envergonhados, como diz 1 João 2. Afastados dele, envergonhados. E esta é a confiança que nós temos. Porque neste mundo, nesta época, somos como Ele. Que frase fantástica! Nós somos como Ele neste mundo. Quer dizer, a habitação de Cristo pelo seu Espírito em sua vida hoje marca a realidade que futuramente no seu corpo ressurreto será 100%. E agora? 10%? 15%? Talvez 20%? Esse é o problema que nós estamos vivendo toda hora. Quem é mais importante aqui hoje? Não sou eu. É Ele. É Ele. Os santos do passado entenderam isto muito melhor do que nossa geração individualista. Porque Cristo morreu pelo seu corpo. Dificilmente nós vamos encontrar o texto que diz que Ele morreu por mim. Ou que, se não houvesse mais ninguém no mundo, sou eu que Ele teria morrido. Eu não sei, a Bíblia não ensina isso, segundo eu entendo. Ele morreu para o seu corpo, para transformar o seu corpo num corpo que coloca em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar coloca seu corpo, nossos irmãos em Cristo, e em terceiro lugar sou eu. Eu sou importante para Deus, com certeza, mas eu sou importante para Deus porque faço parte do seu corpo. Este dedo, se for cortado, se o irmão pegar um machado e retirar esse dedo deixará de ter importância alguma em relação ao corpo, a não ser a sua falta. Só para enfatizar que um dia eu não serei mais egoísta. Eu estou bem desejoso. E quem talvez deseje ainda mais a minha esposa. Como será bom se o Russell Shedd não fosse tão egoísta. E naturalmente a gente deseja criar filhos, influenciar a nossa igreja, se você é pastor, a deixar de ser tão egoísta, sentir-se tão orgulhoso daquilo que você é. Quando Paulo diz, o que você tem, que você não ganhou, entendido de graça? Por que você se orgulha? Corpo espiritual, corpo como aquele que Jesus tem, ainda tem. Onde que ele está? Eu gostaria de saber, claro, né? Mas eu admito que se eu chegasse eu não poderia vê-lo, porque ele teria que se manifestar naquele corpo de uma maneira que o radar da luz comunicasse, batesse nele e voltasse para mim, o que provavelmente não ocorreria. Por exemplo, ele poderia estar aqui no meio da igreja, como ele estava no meio das igrejas do Apocalipse, andando no nosso meio, mas ninguém veria. Nós cantamos esse corinho esta manhã, eu estava pensando, mas o que estou realmente querendo ver quando eu vejo ao Senhor? Meus irmãos, estou querendo ver o Senhor ressurreto. Já que não podemos ver Jesus como Pedro viu, antes dele morrer na cruz. Temos que vê-lo depois da morte e ressurreição. Como seria vê-lo? E que diferença faria se nós víssemos a ele? De qualquer maneira, a Bíblia ensina que este corpo que nós herdaremos, corpo em que nós seremos salvos, quando aquela moça da Exército de Salvação chegou naquele carruagem em Londres para evangelizar, ela entrou em um daqueles compartimentos que esses trens da Europa têm, e lá estava sentado um barbudo,
e ela disse: o senhor está salvo. Ela não entendeu nada que ele falou em seguida. Ele disse: você está perguntando se eu já fui salvo, se eu estou sendo salvo, ou se eu serei salvo? Isso que ele falou em grego. Eu não tinha a mínima ideia de que ela estava falando com o famoso B.F. Westcott, perguntando se ele estava salvo. Naturalmente, ele vai dar uma lição sobre o que a Bíblia ensina sobre a salvação. Salvação é uma realidade passada. Temos sido salvos, diz Efésios 2:8. Nós estamos sendo salvos, 1 Coríntios 1:18, 2 Coríntios 2:15. Nós que estamos sendo salvos. E Romanos 5:9 e outros versículos, nós seremos salvos. Nós temos que crescer para a salvação. E a Bíblia ensina claramente que a ressurreição é completar este processo de salvação. Glorioso processo de transformação, para que nós sejamos de fato como Ele é. 1 João 4:17. A ressurreição que ocorrerá imediatamente antes da volta de Cristo é chamada a primeira ressurreição. Por exemplo, em Apocalipse 20, especificamente diz: vi tronos em que se assentaram, versículo 4, aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e nem tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completaram os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Se aqueles que morreram em Cristo, que dormem em Cristo, vão ser ressuscitados primeiro, então dá para entender, claro e especificamente, que eles serão levantados dentre os mortos na primeira ressurreição, e não na segunda ressurreição, que ocorrerá após o milênio. Agora, em João, capítulo 5, talvez os irmãos tenham dificuldades em entender. O texto diz o seguinte, versículo 28 de João 5: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Esse texto tem levado alguns a pensar que as duas ressurreições são simultâneas. E se nós não tivéssemos a clara referência à segunda ressurreição, ser 1000 anos depois, nós chegaríamos à mesma conclusão, porque não há aparentemente nenhum intervalo. Mas nós sabemos, baseado nos dois textos, que entre os que fizeram o bem, isto é, os salvos em Cristo, e aqueles que não eram salvos quando Cristo voltou, ficarão nos túmulos por mais 1000 anos. E nós aguardamos estes dias vindouros com antecipação. Glorioso em Cristo. A segunda ressurreição vai ser a ressurreição para o juízo final. O último juízo. Porque tem um outro juízo, ou julgamento, que será para aqueles que são cristãos. Todos nós, 2 Coríntios capítulo 5:10, todos nós, Paulo incluído, eu estou incluído, e você, se for crente, está incluído, compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber o bem e o mal que nós fizemos. Mas o que significa esta frase de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10? Essa é a pergunta-chave. Receberemos o bem, galardões, e receberemos o mal que fizemos. Mas eu não fui perdoado. Nossos pecados, como diz Isaías, não foram todos lançados no fundo do mar. O que significa, afinal de contas, ser perdoado por Deus? Ou, Romanos capítulo 8, versículo 1, não há nenhuma condenação
para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que conscientemente andam segundo a lei do Senhor, que vivem em comunhão com Ele, que estão unidos a Ele, ressuscitaram com Cristo. Que é esse negócio de um juízo de crentes em que eles sofrerão pelo mal que eles fizeram. E não esqueçam que crentes fazem coisas erradas. Talvez aqui não tem ninguém que fez coisa errada, mas tem crentes que têm feito muito mal, ou para suas famílias, ou para sua igreja, ou para a própria causa de Cristo. São pessoas em todo sentido condenáveis, mas estão salvos, perdoados. A Bíblia não explica que tipo de sofrimento esse purgatório evangélico será. Não explica. Pelo menos eu não encontrei. Portanto, eu tenho que especular. E os irmãos podem dizer que Russell Shedd especulou assim. Errado ou corretamente. A Bíblia diz em capítulo 5 de Apocalipse que João viu o Cordeiro após a sua morte, ou durante sua morte, sangrando, machucado, como Isaías 53 descreve, em pé no trono. Capítulo 5, versículo 6 de Apocalipse. Agora tenta imaginar o que João está dizendo. Que o Senhor Jesus, que morreu pelos meus pecados, os seus pecados, está sendo visto novamente 60 anos depois, talvez, provavelmente, com certeza, não na própria hora da sua morte, especialmente pelo fato que ele não está pendurado numa cruz, que a Bíblia diz que ele foi crucificado desde a fundação do mundo, e que depois da cruz, ele ainda pode ser revisto. Deus é um Deus da eternidade, porque quando você ressuscita, e você for julgado diante desse tribunal, você seja levado de volta ao Calvário, para ver Jesus não morrendo pelos pecados do mundo, mas os seus pecados e meus, pessoalmente. Eu não posso nem imaginar a dor que eu sentirei ao ver Jesus agonizando sobre algum pecado que eu não precisava cometer. Porque pecado em si não pode ser algo necessário por mim. Tem que ser uma escolha que eu fiz. E que eu errei. E agora eu tenho que ver ele pagar esse pecado individualmente. Quando a gente pensa que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo todo, a gente sente, são bilhões, centenas de bilhões de pecados. Nós pecamos todo dia, ou por comissão ou omissão, para ter que enfrentar e ver ele morrendo. Pecados pessoais cometidos desnecessariamente. Quando eu vou amar ao Senhor muito mais que eu amo hoje, deve ter sido e deve ser no futuro uma agonia digna de um verdadeiro purgatório evangélico. A gente não vai sofrer as consequências em si, ele que vai sofrer, mas o efeito desse sofrimento. E como meu irmão disse, quando nasceu o seu primeiro filho, e ele esteve lá junto com a Mayra, que é a esposa dele, que ele teve uma experiência bem aguda do que mamãe passou quando ela deu luz a ele. E naturalmente eu também, passando a mesma experiência. Se os irmãos gostam da ideia, podem engolir. Se não, podem vomitar para fora, não tem problema. A segunda ressurreição, Apocalipse capítulo 20, diz que foram abertos os livros. Esses livros incluem, interessantemente, e também os mortos, versículo 21, de capítulo 20, grandes e pequenos. Senhor Adolfo Hitler vai aparecer lá. E milhões e milhões e milhões de pessoas que ressuscitarão. Nessa ressurreição, os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia
E a morte, o Hades e o túmulo, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte, o Hades, foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no nome da livro da vida foram lançados no lago de fogo. O vulcão chamado inferno. Irmãos, nós não imaginamos a terrível sentença que será pronunciada contra esses amigos nossos, parentes nossos, colegas nossos, que nunca se entregaram ao Senhor Jesus. Notem uma coisa muito clara nesse texto: serão julgados segundo suas obras. O inferno não tem a mesma intensidade para todos, tal como o céu não tem a mesma alegria para todos. Alguns vão ficar mais alegres do que outros, porque os galardões e os castigos do inferno estão relativos às obras de cada um. Não acha fascinante isso? Eu acho. Tem algumas pessoas aqui que ninguém conhece quase, pelo menos eu não conheço. Não tem fama. Aparentemente são pessoas sem obras. Tem pessoas ruins, da mesma forma, correspondentes uns aos outros, os galardoados e os condenados. Os condenados serão condenados à intensidade do inferno. Dante Alighieri entendeu isso bem, que há diferentes níveis, e aqueles que foram pessoas mais ruins, como o Dr. Scott Peck chama, pessoas do mal, pessoas que se entregaram a fazer o mal. Eu acho que Adolf Hitler, Gengis Khan, aqueles bolchevistas que mataram judeus e penduraram eles em fios para secar dentro do sol, morrendo assim, com torturas incríveis, que há o fundo do inferno. E tem aqueles indivíduos que não pensaram nem muito a favor, nem muito contra, brasileiros que a gente tem contato todo dia, gente comum, não fiz nada de errado, esse tipo de gente, né? A gente conversa com eles constantemente. Nunca fiz nada errado, eu nunca machuquei ninguém, eu nunca matei ninguém. Toda essa turma lá também estão lá no inferno. Que a ira de Deus para sobre todos aqueles que não confiam e não agradecem o Senhor que amou e morreu por eles. Esse futuro juízo, que quase nenhum pastor que eu tenho ouvido, eu não tenho ouvido tantos pastores assim, não fala. Como que é isso, meus irmãos? Se a coisa é tão séria como essa, se uma pessoa que matou outra pessoa, como aquele chamado Caveira, que nós levamos para a casa de recuperação, que tinha matado 14 pessoas, imagina, aquele que mancava assim, ficou lá um dia, fugiu, matou mais uma pessoa, agora está foragido ou morto. A pergunta é sempre esta: se há pessoas sentadas na frente do pastor e ele nunca menciona esse terrível futuro, ele não está se omitindo? Ou se ele não fala para aqueles crentes dedicados que amam ao Senhor, que seus labores serão reconhecidos de uma forma muito especial da parte do Senhor da glória, e que eles serão galardoados. E a palavra que a Bíblia usa para esse galardão é a palavra glória. Abrem suas Bíblias agora em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 17, para um dos textos mais claros sobre esse futuro galardão. Versículo 16 começa com essa frase: nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Quer dizer, todos os nossos sofrimentos, esforços, cansaço de servir a Cristo será recompensado com galardões chamados peso de glória.
A palavra peso aparece nesse texto por uma razão muito especial, e que a palavra glória no original hebraico, não grego, é peso. Uma pessoa pesada, não necessariamente de corpo, né, que comeu demais, mas uma pessoa que tem peso em termos de moedas, de animais, como Abraão era uma pessoa pesada, Jó era uma pessoa pesada e assim por diante. Essas pessoas receberão um peso lá no céu de glória, bem acima daqueles que pouco ou nada fizeram para glorificar o Senhor. Os irmãos estão imaginando que haveria possibilidade de inveja no céu? Eu vejo meu irmão aí, minha irmã, que eu desprezei aqui na terra, achando que era um crente bem comum, sem muito valor, e chega lá e ele está sendo galardoado com muito mais glória do que eu. E a gente começa a rasgar a cabeça: Senhor, mas como que é isso? Essa é a pergunta: como é isso? E por que não eu? A razão, meus irmãos, é que Deus não julga segundo a aparência. Ele julga justamente. E aqueles servos, aqueles que servem com mais dificuldade, pessoas que têm menos opções, que têm menos oportunidades e tantas outras faltas, não têm bom preparo mental, escolar e assim por diante, aqueles que mesmo assim serviram a Deus de uma maneira tão dedicada serão galardoados de uma maneira maravilhosa. Eu encontrei em Ariquemes, Rondônia, um evangelista cego. Eu tento imaginar como que a gente vai evangelizar com um cego. A gente nem sabe se a pessoa está prestando atenção, né? Não pode colocar a mão nos olhos dele e ver se ele está realmente acompanhando o que estou dizendo, né? Naturalmente a gente não pode julgar do nosso ponto de vista quem serão, mas Paulo diz: aqueles que sofrem pelo Senhor, mas serão mais galardoados no futuro. O que é galardão? Não é nada de algo que produziria inveja. Não é que algumas pessoas vão brilhar mais ou ter uma coroa mais pesada de glória na cabeça. Aliás, as coroas que os crentes ganham, por exemplo, a coroa da vida, que nós encontramos em Tiago, as coroas são grinaldas que na antiguidade eram feitas de folhas. Por isso que a palavra de Deus fala de grinalda que não murcha, que não envelhece. Quer dizer, uma alegria permanente por ter escolhido servir ao Senhor com dedicação e amor. Mas a verdadeira diferença entre cristão para cristão, que a Bíblia chama de galardão, aqueles que são convidados a entrar no gozo do seu Senhor e podem se alegrar mais naquele gozo. Só pode ser, e novamente estou especulando, que são pessoas que durante sua vida aqui na terra, como aqueles que estão aqui esta manhã, estão buscando cada vez mais: Senhor, como é que eu posso aprender a amar-te mais? Tem muita gente que não se interessa. Na sua opinião, eles creem, estão salvos, mas sua vida de trabalhador na vinha do mestre, na seara, é bem desinteressado. Está interessado. Abrem suas Bíblias para 1 Coríntios 3. Versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, arquitecton, em grego, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Então Paulo começou a igreja de Corinto pregando com temor e tremor. Deus deu muito fruto para seu ministério. Como eu disse, eu tenho muita gente nessa cidade, segundo Atos 18. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo.
Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia de juízo, quando nós compareceremos diante do trono de Cristo, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Fogo que provará, examinará a qualidade da obra de cada pessoa que está aqui esta manhã. E a experiência vai ser bem interessante, só para falar levianamente. Vai ser muito interessante. Porque pessoas que nós julgamos merecem muita recomendação e recompensa da parte do Senhor, receberão um pouco ou nada. E aqueles que nós achamos que merecem muito pouco, podem receber muito. Realmente nós somos incapazes, completamente capazes, de julgar a qualidade da obra de cada um. Mas olhando do ponto de vista humano, exterior, e não da maneira que Deus olha, quando nós olhamos para um pastor, um líder de uma congregação, nossa avaliação do trabalho dele tem que ser avaliada na base externa de a dedicação das pessoas, quanto eles contribuem do seu tempo e dinheiro, a unidade dentro das famílias, o comparecimento na igreja, o entusiasmo com que eles vão para a igreja, e que uma igreja que não está brigando pecado escandaloso. Em outras palavras, é um líder que cuida bem do seu rebanho. Hebreus capítulo 13, versículo 17, descreve o dia em que será julgado a qualidade dos pastores, o seu trabalho de pastorear. Obedecem aos seus líderes, é uma ordem bíblica, 13 a 17 de Hebreus. Submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Em outras palavras, não é somente o líder pastor que vamos reconhecer está sendo honrado, recompensado e galardoado pelo Senhor, mas a própria igreja dele será abençoada e galardoada por causa da liderança dele em estimular as pessoas a buscar mais do Senhor. Uma pesquisa feita em 1988 em Brasília por um colega meu chamado Glenn, não é o irmão Glenn Clayton que está aqui também, mas não era ele, era o outro que ensinava a Bíblia lá no Seminário Batista de Brasília. Ele pediu que os seus alunos na classe da Bíblia, do estudo da Bíblia, falassem com os membros das igrejas da DF, do DF, e tragam os comentários dos membros, como que seus construtores da casa de Deus local, como que estão indo. Resultado da pesquisa foi o seguinte: o consenso é este: os pastores leem a Bíblia, mas não explicam a Bíblia. Eles leem a Bíblia, é verdade, mas eles não aplicam a Bíblia, a vida dos membros. Os membros continuam vivendo como sempre viviam. Parece, isto talvez é uma indicação realmente que interessa os pastores brasileiros em geral, não é todos, claro. Parece que estão mais interessados nos negócios da igreja do que o crescimento espiritual dos membros. Se isso for seu caso, pastor, saiba que no dia de juízo será tudo revelado. Qual foi seu verdadeiro interesse? Que Deus abençoe os irmãos ao pensar sobre esse dia final, D maiúscula, quando todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo.